Os deputados da UNITA estão a favor da destituição do Presidente da República. Não têm medo dos votos dos deputados da UNITA, porque sabem que o voto dos deputados da UNITA é uma certeza. Têm medo dos votos do deputado do MPLA, porque os deputados do MPLA estão a favor da destituição. Os deputados do MPLA estão a favor da destituição. Têm medo da votação. Palanga, por que estão fora? Os deputados do MPLA não votarem a favor da destituição do seu presidente. Palanga, por que saíram? Vocês abandonaram? Não quero J9. Deputado Palanga, vocês abandonaram a sessão? Abandonamos a sessão, sim, não voltaremos enquanto atentarem contra a democracia. Entretanto, esse é o momento que se vive aqui. Os deputados da UNITA abandonaram a sessão. Vamos ouvir o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Uma reunião destas, onde o interesse público é total, o MPLA optou fazer a reunião à porta fechada. O MPLA optou não fazer o direto nas televisões, como obriga o direito de informação do cidadão. O MPLA provou aqui que tem medo do povo, que tem medo do debate democrático. O MPLA está sob pressão e esta sessão foi muito boa, porque esta sessão veio claramente demonstrar o que é o MPLA hoje. Um conjunto de deputados que não defendem Angola nem defendem os angolanos. Muito obrigado. A pergunta que me faz, o senhor está-me a questionar se foi votada. Não apresentaram nenhuma resolução. Veja até que ponto o MPLA chegou. Quis votar sem resolução. Os senhores são jornalistas, eu creio que vós todos estão habituados a... Do outro lado há festa. Há festa do lado do MPLA. Os deputados do MPLA vão dançar. Estamos nesse momento aqui ver os deputados do MPLA. Deputada Mingarda. Deputada Mingarda. Boa tarde. Qual é o motivo dessa... Estamos aqui, a sessão que se vive, é o momento que se vive aqui na Assembleia Nacional. Está, enquanto isso, o presidente da UNITA continua a falar à imprensa. Não temos responsabilidade sobre elas. Portanto, é uma vergonha. Repare, senhor jornalista, os senhores são jornalistas. Aqui à porta houve entrevistas com transmissões em direto. Aqui dentro, a 10 metros, o MPLA diz que não é possível fazer transmissões em direto. Portanto, comecem a tomar decisões de cabeça própria. O MPLA demonstrou aqui que está completamente assustado, que está numa governação fragilizada, que o país está de costas viradas com este partido e foi preciso violar o próprio regimento, onde nenhuma resolução foi preparada para fazer votação. Nós fomos convidados a fazer uma votação sem resolução. Isto nunca aconteceu na Assembleia Nacional. Portanto, o que se passou hoje aqui não foi nada. Esta votação do MPLA não tem valor nenhum. É uma ilegalidade, porque não houve resolução nenhuma. Muito obrigado. Sr. Presidente, na segunda-feira... Cada vez, A UNITA estará presente segunda-feira na abertura do... nós não quisemos abandonar a sala. Penso que deve ter reparado nisto. Eu penso que nós vamos estar presentes, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu quero saber quando é que haverá condição de trocando com Nós precisamos de respeitar as regras democráticas. O regimento não foi inventado hoje. É impensável vermos uma presidente da Assembleia e ver toda esta gente, esta bancada enorme, constituída por professores e muitos professores de Direito, a virem para aqui sem resolução. Quer dizer, é uma pouca vergonha. Isto é o sinal mais claro da fragilidade total em que encontra a liderança e este próprio partido. Portanto, nós não violamos coisa alguma. A Assembleia Nacional hoje apresentou uma ilegalidade completa para ser votada sem resolução. Isso não é possível. Quando é que pensam trocar novamente? Depende tudo da liderança da Assembleia, depende tudo desta bancada, se conformar ou não ao respeito ao regimento. Mais nada. Muito obrigado. A proposta da destituição do Presidente da República voltará a ser discutida na Assembleia Nacional nos próximos dias? O que se passou aqui não está conformado à legalidade. Portanto, nós não tivemos aqui nenhuma resolução para podermos considerar que a deliberação é legal. Portanto, como viram,
Tudo aqui foi manifestamente uma violação, um atentado, mais uma vez. Devíamos ter razão. Quando a UNITA tomou a decisão de apresentar uma proposta de destituição do Presidente, fê-lo em base a violações múltiplas, nomeadamente do Estado Democrático de Direito. Hoje, estamos a ver a Assembleia Nacional arrastada para um processo de violação à Constituição, de violação ao próprio regimento da Assembleia. Portanto, isto é a demonstração mais do que cabal que o regime está esgotado, está cansado. Nós vamos, sem dúvida, vir segunda e nós vamos continuar a estar disponíveis para participar nos atos da Assembleia, dentro daquilo que a lei impõe, não mais do que isso. A Assembleia mantém o posicionamento. Como é que a UNITA deverá dar seguimento? Diga ao MPLA, diga ao Estado partidário. Este ato é importante. Deixa-me reafirmar aquilo que aconteceu hoje na Assembleia. É importante, porque não permitiram que Vossas Excelências fizessem transmissões em direto, não permitiram que o cidadão em sua casa acompanhasse a sessão plenária da Assembleia Nacional. Como sabem, é a primeira. Qual foi a sessão do último ano, 2 anos, que não foi transmitida? Os senhores assistiram a alguma sessão plenária que não foi transmitida? Por que esta não foi? Perguntem-se, os senhores são inteligentes. Por que esta, exatamente de interesse público, em que se está a discutir uma questão de interesse nacional, não tem transmissões? Por quê? Sr. Presidente, não respondendo a nossa pergunta, caso a Assembleia mantenha este posicionamento, o que é que a UNITA há de fazer? Nós vamos continuar a cumprir o nosso papel. Nós, no âmbito da Assembleia, estamos nas comissões, estamos nas plenárias, vamos continuar a apelar os nossos colegas do MPLA a conformarem-se à lei, a não terem medo da democracia, a não terem medo da participação. É exatamente o que eu estou a fazer. Nós estamos aqui a fazer um apelo aos deputados do MPLA a não terem medo daquilo que é um sistema democrático, a não terem medo da cidadania, a não terem medo de fazer autarquias e, nomeadamente, num caso destes, a não terem medo de partilhar o que se passa na Assembleia com o cidadão. Ninguém consegue entender que se tenha feito transmissões a partir da porta, de fora, e de dentro tenham dito que não há condições técnicas. Portanto, foi negado o direito à informação, que é um direito constitucional a todos os cidadãos. Portanto, quem está aqui dentro, eleito pelo povo, está a negar a quem o elegeu o direito de saber o que se passa na sua Assembleia, o que se passa no país. É uma vergonha. Muito obrigado. Eu começo. Qual é o resumo que se pode fazer desta Assembleia? Bom, primeiro contextualizar. Todos nós sabemos que o país foi posto quase que em suspense nessa matéria por mais de 3 meses. A UNITA anunciou que iria mover um processo de destituição contra o Presidente da República, fez todas as artimanhas que teve que fazer, simulando envolvimentos da sociedade civil, regimentando documentos para densificar o processo. O certo é que foi gerindo este elemento para o apresentar em vésperas do período em que tínhamos que abrir o novo ano legislativo. Nos termos da Constituição ele iria abrir no dia 15 de outubro, mas porque calha num domingo, o regimento prevê, ele foi transferido para o dia imediatamente a seguir. A UNITA fez-o de propósito, apresentou a sua proposta 3 dias antes, pensando que pudéssemos empurrar com a barriga toda esta matéria. No entanto, tal como prevê o regimento, e no estrito respeito da lei, a Presidente da Assembleia convocou de imediato a Comissão Permanente, porque estamos em período de pausa parlamentar, para que fosse essa instituição a convocar o plenário. E fê-lo para hoje. E hoje nós tínhamos que apreciar esta matéria no primeiro momento que a lei obriga a que seja apreciada em plenário. E qual é este momento? É o momento em que, uma vez recebida a subscrição da iniciativa de instituição, subscrita por 1/3 dos deputados, ou seja, mais de 74 deputados, e foi a UNITA fê-lo com 90 deputados, a Presidente da Assembleia tomou conhecimento do dossiê, não é distribuído a nenhuma comissão porque é um processo especial, por isso é que ninguém tinha conhecimento do processo, a não ser por irresponsabilidade da própria UNITA, que pô-lo imediatamente nas redes sociais para criar estados de opinião, não é? Que ia ser criada uma comissão eventual, esta sim, é que iria dar tratamento a este processo, ia fazer e assumir funções de quase investigação, para depois promover então a tal acusação que teria que ser votada no final do exercício da comissão eventual por maioria de 2/3. Agora, para criar a comissão eventual, a que a lei prevê e exige é uma maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. O que isso quer dizer? Tendo a Assembleia 220 deputados, têm que votar contra ou a favor 111 deputados. Por isso, estava claro, primeiro, que do ponto de vista político, a UNITA não tinha 111 deputados. Daí ter engendrado a história de que haveria eventualmente deputados do MPLA
que poderiam alinhar com este tipo de manobra do maior partido da oposição. Era claro que não. Aliás, no diálogo que fomos tendo durante todo este período com alguns deputados da UNITA, fomos claros em dar nota disso. Os grandes partidos, sempre que são visados de fora, eles funcionam como o fenómeno da anêmona. Juntam-se, unem-se. E vocês viram que o MPLA hoje esteve aqui, até deputados que estavam fora, em tratamento médico, em clínicas, vieram manifestar a sua solidariedade e a sua coesão a nível do partido. E vieram todos emprestar o seu voto contra esta manobra da UNITA. Por isso não havia ali matéria fundamental para ser, e mais, e este é o elemento político que deve ser muito bem avisado. Se é verdade que a UNITA está a promover essa acusação e que tem ali muita matéria e fundamentos, ela foi buscar sobretudo em diários da República. Quer dizer que o exercício da governação é transparente, está publicado. Então podiam fazer a iniciativa como fez a Ordem dos Advogados, intentar uma ação no Tribunal Constitucional para verificar se há irregularidades, se há violação da lei. Não acionarem um dos mecanismos mais grátis no exercício político como o nosso sistema constitucional, que é imediatamente promover a destituição do Presidente da República. Claro que o MPLA não havia de alinhar nessa manobra, nessa panaceia. E vocês viram um espetáculo triste que a UNITA presenteou aqui, com desrespeito total para o regimento da Assembleia, pela ética parlamentar, até pela mesa da Assembleia. Acusa o Presidente de violar o... Não, isto é a chamada violação conveniente. No dia anterior, o Presidente da UNITA elogiou a Presidente por respeitar estritamente a lei e o regimento. Hoje, como deram conta que os deputados do MPLA apareceram em força e estavam totalmente alinhados para não deixar avançar esta proposta, já há essa interpretação conveniente de que a Presidente está a violar o regimento. Não, não está a violar o regimento em lado nenhum. E para explicações mais técnicas, o deputado António Paulo pode presentear-vos com essa interpretação, porque uma coisa é a acusação, outra coisa é o início do processo. Por isso não podemos confundir as coisas. E quando nós no plano político pensamos que só aquilo que nos vai na alma, só aquilo que é a nossa intenção é que tem que prevalecer, estamos errados. Foi assim nas eleições, em que a UNITA perdeu, porque como ganhou em alguns municípios de Luanda, pensou que tivesse conquistado o país. Não, o MPLA venceu em todos os municípios do Bié, em todos os municípios do Ambo, em todos os municípios da Huila, em todos os municípios do Namibe, em todos os municípios do Cunene. Então ele não conta, não são angolanos que votaram no MPLA. A nossa legitimidade é plena. Bom, isso é um problema interno da Assembleia e a Presidente da Assembleia foi perentória a explicar. A Assembleia está em obras, por isso é que estamos a reunir na sala multiusos. A Assembleia está em obras. Angola vai receber a conferência da UIP. E vocês sabem que há aqui muitas obras, nós não temos condições para transmitir muita coisa. Os micros não estão a funcionar aqui nas salas. Por isso, há uma série de elementos que estão aqui a ser tratados. Mas a Presidente da Assembleia esteve a explicar. Por isso é bastante. Não temos nós que temos que estar a entrar nesse métier. Isso é um métier administrativo da Assembleia. Mas o senhor, os profissionais não tiveram acesso à sala da reunião? Diga? Os profissionais não tiveram acesso a acompanhar o processo todo? Quem delibera se as ações do plenário são a porta fechada ou não é o próprio plenário. Por isso, os profissionais estão a ter acesso. Tiveram a bocado de dirigentes da UNITA, eu vi o Presidente da UNITA falar, e agora estão aqui dirigentes do MPLA também que estão vos a presentear com a informação. Vocês façam o julgamento que tiverem que fazer. Mas, ao certo, esse processo de acusação e destituição do Presidente da República voltará a ser discutido aqui na Assembleia Nacional, já que hoje o documento quase que não foi abordado ao fundo da letra? Não, o processo foi abordado e foi esgotado nos termos regimentais. Por isso, há uma iniciativa que foi apresentada por 1/3 dos deputados, a Presidente recepcionou, convocou a plenária como está previsto e propôs a criação ou não de uma comissão eventual. Sendo chumbada a comissão eventual, correu o processo. Deixa eu dar também alguma explicação técnica sobre o processo aqui dentro da Assembleia Nacional. Um processo de destituição, nos termos da Constituição, é desencadeado por 1/3 dos deputados. No entanto, nós temos que ir ao 159, a linha A da Constituição, 159, número 5, a linha A, que diz que quem assume a iniciativa é a Assembleia Nacional. Isso tem que estar claro. Ou seja, embora cada grupo de 1/3 de deputados possa sempre desencadear a iniciativa, ela tem que ser assumida pelo plenário. E este momento de assunção não é ainda um momento de acusação. É isso que a Presidente da Assembleia Nacional, o Presidente da Primeira Comissão, estiveram a explicar aos deputados presentes nessa sessão. O processo de acusação começa mais tarde.
O que se fez aqui hoje é o momento da tomada de decisão se o plenário da Assembleia Nacional aceita ou não esta acusação, este processo, esta iniciativa. A decisão de aceitar a iniciativa é uma decisão do plenário da Assembleia Nacional. Quando a Assembleia Nacional se reúne para tomar decisão sobre a iniciativa, não está dentro de um processo de acusação. Doutor Paulo, desculpa, deixa-me já agora aproveitar para perguntar se então foi ou não aceito de acordo com as regras do funcionamento do plenário, uma decisão é adotada quando ela reúne maioria absoluta dos votos. Em alguns casos, dos votos dos deputados presentes, em outros casos, dos votos dos deputados em efetividade de funções. Nos termos do regimento, esta é uma situação em que se exige, aliás, nos termos da Constituição, inicialmente, em que se exige a maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Se neste primeiro momento a maioria absoluta rejeita, o processo morre. Foi o que aconteceu hoje.